Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz, que a graça do nosso Deus, o amor poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa inundar os nossos corações, nos fazendo cada vez mais semelhante a Ele, e o caráter de Deus seja resplandecido em nossa vida, por meio de Cristo. Amados, vamos concluir aqui a nossa lição semanal. Estamos falando essa semana sobre o Filho do Homem, de uma forma muito bela, de uma forma muito clara no livro de Hebreus, mostrando Jesus como nosso irmão, Jesus como alguém semelhante a nós, de um amor tamanho, de poder se esvaziar para vir nesta condição humilhante, para nos resgatar conforme previa o plano da redenção. Pois bem, hoje vamos aqui para a pergunta 11 da nossa lição, que diz assim: Jesus se tornou nosso semelhante, como nós vimos na lição de ontem, A lição de ontem é muito clara, quando vimos o livro de Romanos 8:3, que diz que Cristo veio em semelhança de carne pecaminosa, porque era a única forma que Deus aceitaria, que a justiça aceitaria, que o pecado só poderia ser condenado na carne, na semelhança de carne pecaminosa. Não podia ser numa carne divina, nem um divino, nem um Deus, não. Tem que ser dessa forma, O texto aí é muito claro em relação a essa questão. Pois bem, a pergunta 11 diz assim: Jesus se tornou um nosso semelhante, nosso irmão humano, ou foi apenas alguém parcial? Não, ele foi nosso irmão só por parte de mãe, por parte de pai não. Ele tinha 50% de natureza divina, 50% de natureza humana. Ele não é irmão de fato nosso não, Será que foi assim mesmo? Como é que foi então? Vamos perguntar aqui, Por que teria que estar na natureza humana? Por que Cristo tinha que estar 100% na natureza humana? Essa é a pergunta. Vamos ler aqui Hebreus 2:17. Diz assim: por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser ou para se tornar um misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Que coisa, Que texto. Olha, o texto aqui ele é tão claro, ele é tão redundante, que diz assim, que Cristo convinha, ou seja, tinha que ser semelhante a nós em tudo. Ora, as pessoas que estão presas à letra morta, essa turma que gosta de isolar uma palavra, que gosta de pegar uma palavra isolada, ir lá para o dicionário, esquecer o contexto da Bíblia para tentar inventar doutrina, eu perguntaria para essas pessoas, o que significa tudo? Teria alguma coisa que é em Cristo que não era semelhante a nós? Está dizendo que é em tudo. Tem mensagem mais clara e objetiva do que essa? Cristo foi semelhante a nós em tudo. E tem mais uma redundância aqui, semelhante aos irmãos. Então um irmão semelhante ao outro em tudo é o quê? Se Cristo fosse 100% humano, 100% Deus, podia ser nosso semelhante em tudo? Já imaginou? Inventaram essa doutrina. Esse dogma, essa teoria que se transformou num dogma. Uma teoria humana, sem nenhum respaldo bíblico.
Não tem nem de longe em toda a Bíblia qualquer verso que possa, quando fala, cujo contexto fala de natureza, cujo o contexto fala de nascimento, fala de procedência, não há nada na Bíblia, nem de longe, que alguém possa deduzir que Cristo seja 100% homem e 100% Deus. Essa filosofia, ela vem justamente da Grécia, né, aonde se permite a filosofia criar um Zeus que desce na terra, que possui uma mulher, e aí gera um menino 100% Deus, 100% homem. Um ser híbrido, que é Deus e homem ao mesmo tempo, como alguns que tem aí na mitologia grega, né? O Hermes, o Hércules e tantos outros, né? Semideuses, seres híbridos. Não tem isso na Bíblia. A Bíblia condena todo pensamento nesse sentido, né? Qualquer tipo de mistura, a questão híbrida é completamente condenável na Bíblia. Então aqui, ó, além de dizer que Cristo era semelhante a nós em tudo, ainda chama de nosso irmão, né? Para mostrar que é tão em tudo que ele é nosso irmão. O irmão é aquele que tem a mesma estrutura. Irmão é irmão, né? Ele não diz aqui, olha, convinha que parcialmente ele fosse semelhante aos seus irmãos. O texto não fala parcialmente, não. É total. É tudo, né? Por que tinha que ser tudo? Ó, ele até explica aqui, ó, para que, né? Tem um para aqui depois da vírgula. Porque essa era a única forma dele se tornar o sumo sacerdote para interceder por mim diante de Deus, com as coisas espirituais que pertencem a Deus. Então Jesus, ele precisava ser alguém semelhante a mim em tudo, para que diante de Deus ele pudesse apresentar com toda a fidelidade, com toda a perfeição, com toda a precisão, as minhas dificuldades e os meus pecados. Já imaginou você dizer para alguém assim, por que você está roubando, rapaz? Toma vergonha na sua cara, vá trabalhar para comprar sua comida. Você dizer para alguém que está 3 dias sem comer, não tem dinheiro, ninguém dá 1 centavo a ele, aquela pessoa foi numa banca ali da feira ali e pegou uma maçã para comer, porque não aguentava o estômago de fome, passando mal, tonto, para morrer. Aí a pessoa diz para você assim, você já passou fome? Você sabe o que é fome? Se você tivesse na minha condição, você resistiria o cheiro de uma maçã dessa e a vontade de comer? No desespero, aí você vai dizer assim para aquela pessoa, eu não sei o que é fome, por isso eu não posso julgar você. Ou então você vai dizer, eu sei o que é fome, eu já passei, tá certo, pega a maçã que eu vou pagar a sua maçã por você. Não é? Porque você sabe o que é. Cristo, para poder exatamente me defender diante do Pai, ou não defender diante do Pai, ele precisava se tornar igual a mim, no sentido natural, não no sentido do pecado. Repito, ele não pecou igual no sentido de pecar, não, igual no sentido natural, o corpo, as tendências da carne, né? De ser tentado, porque se Cristo fosse tentado, o texto diz que ele foi tentado em tudo aqui, ó, né? Foi tentado em tudo a nossa semelhança. Está lá em Hebreus 4,15. Ele foi tentado em todas as coisas do jeito que eu sou. Se ele foi tentado, ele sentiu o desejo, mas ele controlou para não pecar. Isso é óbvio. Porque se você disser para um crente carola ou para um religioso cristão cego da Idade Média, a mentalidade da Idade Média, Jesus foi tentado em sentir prazer com a mulher. E, vixe, não diga essa blasfêmia. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo. Ele não cedeu, é diferente. Ele não pecou. Ele repreendeu qualquer pensamento que vinha à mente dele, inclinando para isso. Agora, a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, e agora eu vou dizer que ele não foi? Para agradar crentes carolas, cegos, que não usam a palavra de Deus? Não é? Fica tentando criar mitos inexistentes? Não pode, né? Então o texto aqui, meus amados, é muito claro. Cristo só podia se tornar um sumo sacerdote misericordioso se ele sentisse na própria pele o que eu sinto, o que você sente, para que ele seja um advogado justo, para que ele me defenda com toda a autoridade, com todo o poder.
Continuando, amados, vamos aqui para a última pergunta da nossa lição, que é maravilhosa. Ela diz assim, a pergunta 12: que autoridade conquistou Jesus para socorrer os seus irmãos, sendo 100% homem e apenas homem? Aí nessa pergunta agora a gente foi redundando também, né? Para deixar bem claro essa verdade. O texto diz lá, de Hebreus 2,18, diz assim: porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Olha que clareza. O que está dizendo no verso anterior? Ele tinha que ser semelhante a nós em tudo para que se tornasse um sumo sacerdote piedoso, misericordioso, para com a nossa, conhecendo bem na própria pele, né, a nossa necessidade, para que o seu julgamento fosse justíssimo. Aí o verso 18, aí é que é mais claro ainda, porque o verso 18 vem dizendo assim, vem dizendo agora o porquê que ele tinha que ser, porque é que tinha que ser um homem para morrer no meu lugar, e não um Deus ou um ser divino. Tem que ser um homem, a nossa semelhança em tudo, tinha que ser assim, porque é uma exigência natural da justiça de Deus. Ó. Por quê? Estou dizendo aqui o porquê, ó. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, ele tem que experimentar a mesma tentação que eu. Porque ele sabe o poder da tentação, não só para que ele possa interceder por mim, em algum momento que eu peque, me arrependa e peça perdão a ele. Não só por causa disso, né? Mas também para que Cristo sendo tentado, ele saiba me consolar e saiba me orientar para que eu não ceda àquela tentação. Por isso Cristo veio sentir tudo na pele e agora com seu Espírito em minha mente, ele pode me conduzir, me dando todas as orientações para que eu não caia naquilo que ele já foi tentado um dia e que ele venceu. Ele sabe o segredo da vitória. Ele sabe como se livrar de toda e qualquer tentação e vencer aquela tentação. Porque ele já passou por tudo isso. Ele foi tentado em tudo, né? Olha só. Por quê? Porque naquilo que ele mesmo, Jesus, foi tentado, padeceu, sofreu com a tentação. Por isso agora ele pode socorrer aos que hoje são tentados. Que coisa maravilhosa, né? Olha que coisa linda. Aqui está a resposta, né? O capítulo 2 de Hebreus, ele é fantástico. Não tem como ninguém no capítulo... É por isso que muita gente não lê, né, o capítulo corretamente 1 de Hebreus, o capítulo 2. Principalmente o capítulo 2 até o capítulo 4, muita gente não gosta de ler, porque aí revela o verdadeiro Filho de Deus, o verdadeiro Messias, na condição do Filho do Homem. Não há espaço nesses capítulos para alguém dizer assim, Jesus é Deus, Jesus é divino. Aqui na Terra Jesus era um ser inerentemente divino. Não, Jesus era um ser humano que participou da divindade porque o Espírito de Deus habitava nele. Isso é o que a Bíblia ensina, de forma clara. Qualquer ensinamento fora disso é um ensinamento romano da Idade Média. Pessoas que não se converteram ainda. Pessoas que estão com a mente completamente ligada à escuridão, às trevas da Idade Média. Não entendeu a palavra de Deus. Estão tentando agradar, né, aos doutores ou alguma coisa. Pessoas que realmente não se converteram, estão apegadas a costumes da Idade Média, devido ao seu orgulho, devido aos seus títulos, não quer abandonar, né, essa crença. Ou talvez por medo de dizer assim, se eu mudar de ideia agora, as pessoas vão me ver como frágil, e eu não posso me ver como frágil porque eu estou como líder religioso, e como líder religioso, as pessoas têm que me adorar, as pessoas têm que me reverenciar, e as pessoas não vão mais me reverenciar se eu reconhecer que eu estou equivocado nesse ponto. Tem muita gente assim, infelizmente. Mas contra o texto bíblico direto é impossível você não admitir esta verdade claríssima, muito clara em toda a Bíblia Sagrada, né? Não só no livro de Hebreus, livro de João, livro de Mateus, livro de Marcos, Lucas, o livro de Atos, né? O livro de 1 Coríntios principalmente, né? Quantos versos não há com esta clareza apresentando, né, um Jesus Cristo completamente humano, vindo aqui depois de um grande sacrifício. Eu digo até que é um sacrifício muito maior do que o da cruz do Calvário, que é aquele sacrifício que ele, como diz a Bíblia, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, é aquele momento em que ele se esvazia da sua divindade, é uma espécie de morte. Se esvazia
da sua divindade, se propõe a se esvaziar naquele momento ali, para que, obviamente, se tornar um ser humano semelhante a nós, vindo em carne, em semelhança de pecado, sendo tentado em tudo como eu e como você, com um único objetivo: se tornar alguém que nos defenda com perfeição diante de Deus, uma intercessão perfeita, sabendo exatamente o que eu sinto, o que eu posso vencer, mas escolhi não vencer, e aquilo que realmente era muito difícil e que eu não podia vencer. E aí o Senhor não manda uma tentação maior do que aquela que eu posso suportar, exatamente porque Cristo, sabendo isso, né? Cristo sabendo isso, até onde o ser humano suporta, o Senhor não nos envia uma tentação maior do que a gente possa suportar. Não só porque Deus era misericordioso, mas porque através de Cristo isso foi ainda mais assimilado de uma forma poderosíssima. Porque alguém que foi igual a mim em natureza, né? Alguém igual a mim em natureza, que sentiu o peso da carne no próprio corpo e que é um com Deus em espírito, essa informação chega para Deus com muito mais precisão, né? Olha que beleza. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos enriqueça com a sua palavra, essa palavra poderosa que liberta, que consola e que prepara o homem para a vida eterna, com esse poder libertador, para que em tudo a gente possa também, assim como Cristo, refletir esta mensagem poderosa para todos aqueles que perderam a esperança por causa das filosofias e os enganos das religiões, que prega algo que o crente se torna inalcançável, algo que os crentes acham que nunca pode atingir e por isso relaxam e mergulham de vez no pecado. Tudo por causa do falso ensinamento. Que o Senhor nos livre de tudo isso pela verdade que há em Cristo Jesus.